A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos de palavra? Hoje nós vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, versículo 38 em diante. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amados, essa passagem bíblica nos relata a ida de Jesus a Betânia. Chegando ali, ele entrou na casa de seus amigos, que era Lázaro, Marta e Maria. Nesse dia, pelo que tudo indica, estava ali Marta e Maria. E Jesus entra e junto com ele entra também outras pessoas. E Jesus entra naquela casa e ele começa a ensinar as pessoas as escrituras, né? Começa a pregar, a ensinar. E Maria, ela corre e se assenta aos pés do Senhor para ouvir o que ele tinha para falar, para aprender um pouco mais. E Marta, sua irmã, ela, apesar de abrir a porta de sua casa para o Senhor, ela começa a trabalhar. Ela começa a cuidar, né? E fica muito afadigada com aquilo. O que traz a fadiga de Marta não era ela cuidar da sua casa. O que traz a fadiga de Marta não era ela cuidar dos seus afazeres, pois isso é a nossa função. Mas nós vamos entender que o que traz a fadiga no coração de Marta era ver que a sua irmã estava sentada e estava aprendendo um pouco mais da palavra. E por causa desta fadiga, Marta então chega para Jesus e reclama com Jesus. E é assim, muito profundo o que Marta fala com Jesus, porque ela chega a acusar o Senhor Jesus. E ela diz para o Senhor: não te importas que eu sirva só? É como se Marta estivesse falando: o Senhor não está vendo que a minha irmã não está me ajudando? Será que o Senhor está cego? O Senhor não está vendo? Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Quantas vezes nós estamos assim, né? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não se importa comigo? Será que o Senhor não está vendo os meus problemas, as minhas fadigas, as minhas aflições? Será que o Senhor não está vendo a minha dor? Então ela fala: a minha irmã está me deixando só. A minha irmã está me deixando trabalhar só. E então o Senhor Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, você está tão afadigada. Você está tão afadigada, você está tão ansiosa por tantas coisas, mas uma só lhe é necessária. O que é necessário, Senhor?
parar para ouvi-lo. Ore calabasuri andere manakai. É necessário parar para ouvir o que o Senhor tem para falar. E nesta manhã, o Senhor vai estar falando com alguém que está afadigado, que está ansioso, esperando algo e que já falou: Deus, o Senhor não está vendo. E o Senhor me manda te dizer: pare, saia do barulho. Pare para ouvir o que o Senhor tem para falar. Porque a fadiga, a ansiosidade é falta de ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós estamos tão mergulhados em nossos problemas, em nossas fadigas. Estamos tão angustiados que não conseguimos ouvir o Senhor falar e Ele está tão perto de nós. Ele estava dentro da casa de Marta. Mas as suas fadigas, a sua ansiedade não estava deixando ela parar para ouvi-lo. E então ela acusa o Senhor. Ela acusa sua irmã. E o que me chama a atenção é que Maria não fala uma palavra. Ela não se defende. Ela continua adorando ao Senhor. E isso também nos traz um grande ensinamento. Qual ensinamento, pastora? É que quando nós estamos aos pés do Senhor, nós não precisamos de nos defender. Quando nós estamos nos pés do Senhor, nós não temos fadiga, nós não temos ansiedade, mas nós confiamos que o Senhor é aquele que irá nos defender. Jesus então diz: você está muito ansiosa, Marta. Você está muito afadigada, Marta. Maria escolheu. É uma questão de escolha. É uma questão de livre-arbítrio. Maria escolheu. Ela escolheu me ouvir. E por isso ela não está fadigada, ela não está ansiosa, mas ela se cala e deixa o Senhor defendê-la. Meus irmãos, quando nós sabemos o advogado que nós temos e conhecemos o Deus a qual nós servimos, não precisa abrir a sua boca. Deixa o seu advogado te defender. Deixa o teu advogado delegar a sua causa. Tão somente fique aos pés do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações na manhã de hoje. Amém?